Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui nesse vídeo hoje. E é isso, gente. Peço que vocês deixem a curtida de vocês, que me ajuda bastante na divulgação do canal, do vídeo. E também impulsiona para que chegue para mais pessoas, enfim. Peço também que vocês comentem a opinião de vocês sobre esse caso e sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga aqui no canal também, que eu vou estar lendo e trazendo o mais breve possível para vocês. Também peço que compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo e peço que se inscrevam no canal. Ativem também as notificações para não perder quando eu postar vídeo novo. Então é isso, vamos rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o caso do Christopher Lee Watts. E talvez vocês já tenham ouvido falar sobre, ou já conheçam. Eu espero que vocês gostem da forma que eu vou trazer o conteúdo pra vocês. Pra gente entender um pouquinho desse caso, a gente tem que primeiro entrar no personagem principal, que seria a família, né? E entender por quais membros ela era composta. Eu vou deixar uma imagem da família Watts aqui pra vocês. Ela era composta por Shannon, que era a mãe, e ela estava grávida na época dos fatos. Ela tinha 34 anos de idade. Era composta pelo pai, o Chris, que tinha 33 anos de idade, e pelas filhas Bella, de 4 anos de idade, e Celeste, de 3 anos de idade. Aparentemente era uma família comum, uma família feliz, e o ambiente deles ali que eles viviam era um ambiente saudável. Parecia um lar ok, assim, parecia que não tinha nada demais. Parecia uma família muito daquelas de margarina, né, de propaganda de televisão, aquelas famílias felizes. Aparentemente, né, todo mundo que via de fora. Não imaginava que tamanha crueldade poderia partir de alguém dali de dentro mesmo. Então é extremamente bizarro e chocante tudo o que aconteceu. Acontece então que em agosto de 2018 essa imagem vai ser extremamente desconstruída e de forma extremamente brutal também. Então a gente vai ver ali um homem que amava toda a família fazer uma coisa horrível com a família, né? E a investigação do caso, né, a partir disso tudo ali, vai nos levar a conhecer um lado dele que ele não tinha revelado pra ninguém, né? Ele tinha um lado obscuro e esse lado vai ser exposto a partir da investigação. Eu tenho uma linha do tempo montada de forma superficial para que vocês entendam como aconteceram as coisas, então foi da seguinte forma. No dia 13 de agosto, a Shannon retorna de uma viagem. Na madrugada do dia 14, os crimes acontecem e no dia 14, a Nicole Atkinson, que era uma amiga da Shannon, ela aciona a polícia porque ela fica preocupada com a ausência da amiga, porque ela não consegue localizar ela de jeito nenhum e não consegue nenhuma forma de contato com ela. Ela percebe essa ausência principalmente pelo fato de ela não ter comparecido a uma consulta médica. Então ela vai até a casa da família, ela acha o carro da amiga lá na garagem, a porta trancada, ninguém atende ela, ela não consegue contato com ninguém. Nesse momento é dito que o Chris, ele parecia estranhamente calmo. Isso que a sua esposa estava supostamente desaparecida, né? Ele nem disfarçou, ele estava extremamente frio. Óbvio que, como é de se esperar, ele tentou fazer uma ceninha e um showzinho na frente das câmeras. Ele fez um apelo emocionado na televisão, né? Pra que a sua família retornasse. Então, a partir daquele momento ali, a polícia já estava desconfiada dele, né? De alguma forma, obviamente, pelas inconsistências na sua versão. E eles começaram a investigar, então, e aí mais a fundo. Ele disse, na versão dele, que ela havia saído para uma reunião de negócios e levado as filhas junto. Mas isso não fazia muito sentido para a polícia, né? Enfim. Então eles começaram a investigar ali. E aí então a farsa dele foi desmoronando, né? Foi caindo. Acabou então que as coisas foram sendo reveladas. Ele era extremamente frio, calculista. E ele sorria em vários momentos que era inadequado. Ele tava assim bem fora, né? Vamos dizer assim, para alguém que tava realmente desesperado e preocupado por não saber o que tinha acontecido e o que estava se passando com a sua família, por não saber se suas filhas estavam bem, por não saber se sua esposa estava bem, por não saber se nenhuma das três estava viva, né? Lembrando que tinha o bebê na barriga dela, ainda, porque ela estava grávida. Então, assim, ele não demonstrava remorso também, né? Se ele tivesse feito algo. Preocupação nenhuma, empatia, nada. Ele só tentou fingir ali, né? Armar uma cena em frente às câmeras. A polícia então verificou os dados das localizações do celular dele e também viram imagens de câmera de segurança. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver ele saindo da casa na madrugada do crime, o que já bate de frente com a outra versão dele, né? Porque aqui ele vai passar a alegar que a esposa matou as duas filhas e ele, na raiva ali, na hora da raiva, acabou matando a esposa.
Mas isso bate de frente com a outra versão, né? Porque a versão anterior dele dizia que a esposa havia saído para uma reunião de negócios e levado as filhas junto. Então já são duas versões que têm inconsistências, duas versões que nada bate. Então a polícia, obviamente, não levou em consideração que essa versão dele fosse verdade. De que foi a esposa que matou as filhas e ele matou a esposa por raiva. Por ela ter matado as filhas, né? Então o que acontece é que a polícia investiga e a polícia encontra os corpos. Os corpos das filhas, eles estavam dentro de tanques de petróleo e o da esposa estava em uma cova rasa. Era uma cena de uma frieza inexplicável. Eu vou contar pra vocês a motivação para ele ter cometido tal ato cruel. Foi traição e egocentrismo. Ele tinha um caso extraconjugal, ele tinha uma amante, ela se chamava Nicole Kessinger, e então ele via ela como uma válvula de escape para poder fugir da sua família, que ele considerava uma vida familiar ali muito parada, muito monótona. Então ele queria se aventurar, sei lá de que forma a gente pode colocar isso, mas ele considerava tudo muito paradinho assim, e ele queria outras coisas. E ele então não optou por pedir divórcio porque ele não queria abrir mão dos bens adquiridos durante o casamento, durante a união deles, e nem pagar pensão para as filhas. Então ele achou que era uma boa solução ir pelo pior caminho, que seria eliminar sua família de alguma forma, para que então ele pudesse recomeçar a vida ali com a sua amante. Então, após eles descobrirem a farsa inteira dele sobre ele ser desmascarado ali e o crime que ele cometeu ser descoberto por completo, ele vai para julgamento. É muito importante a gente mencionar, né, porque a polícia desconfiou dele desde o começo, porque ele estava muito avoado, ele estava muito fora daquele cenário ali. Então era como se não fosse a esposa dele que tivesse desaparecida, como se não fosse as filhas dele que tivessem desaparecidas, como se elas estivessem vivas, estivessem bem, sendo que ele era o responsável por tal ato cruel e ele sabia exatamente o que havia acontecido. E ele ainda tentou fazer uma ceninha e um showzinho na frente das câmeras para a polícia, enfim, para que não desconfiassem dele, para tentar despistar deles. Era muito mais fácil que ele tivesse pedido o divórcio. As pessoas estariam vivas aqui. Pelo menos, se tivesse sido dessa forma. Porque garanto que teria sido muito mais amigável. Mas ele não queria repartir bens e nem pagar pensão. E ele queria reconstruir a sua vida, recomeçar com a sua amante. Então também, a esposa obviamente não sabia que ele tinha um caso, né? Era algo escondido. Então também era algo estranho, errado. Enfim, era algo que seria complicado, né? Se ela descobrisse. Mas de qualquer forma ele poderia ter muito bem pedido o divórcio. Mas os bens, o dinheiro, tudo falou muito mais alto. A ganância, o poder, tudo falou muito mais alto, né? As vidas nessa hora não valem nada, né? Parece que tudo perde o valor. Então ele acaba indo para julgamento e no julgamento ele recebe um plea bargain, que é como se fosse um acordo judicial aqui no Brasil e serve para diminuir a pena do réu. Nesse caso, o que acontece? O réu e o juiz eles entram em um acordo judicial, né? E ali o réu ele confessa e assume a culpa e a responsabilidade por aquele crime, então ele tem a possibilidade de ter sua pena diminuída. A pena dele, então, que ele acabou recebendo foram 5 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Esse caso, então, ele não só nos mostra como o assassino atua, enfim, né? Ele mostra como tem alguns sinais de relacionamento abusivo que a gente tem que ficar atentos, como uma obsessão por uma vida perfeita pode levar à destruição, e também sobre como a aparência pode acabar escondendo o mal. Eu vou deixar agora um alerta aqui. Se você ou alguém que você conhece está em um relacionamento abusivo, você deve buscar ajuda. Ligue 180 para denunciar a violência doméstica. Lembrando que o intuito dos vídeos é justamente esse: fazer coisas para que crimes como esse possam ser evitados. Então a gente denunciar algo que a gente sabe que está acontecendo, que está errado, e que a pessoa, sei lá, não vai ter coragem de denunciar, mas a gente pode fazer isso por ela, é muito importante. O nosso papel é fundamental nessas horas. Então, assim, denunciem se vocês presenciarem qualquer tipo de coisa, para que coisas como essa evitem de acontecer, né? Para que não aconteça. Eu peço também agora que vocês compartilhem esse vídeo para manter viva a memória da Shannon, da Celeste e da Bella, para que elas não sejam esquecidas e para que ninguém esqueça o que aconteceu naquela manhã de agosto. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau.